Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de linguagens, a nossa quarta aula da série. Dessa vez falando sobre questões que envolvem os gêneros textuais. Na aula passada falamos sobre as questões que envolvem as 5 tipologias textuais. Nós já vimos que são questões tanto as de tipos textuais quanto as de gêneros textuais que são consideradas fáceis, portanto não posso perdê-las por nada, não posso errar essas questões, senão a minha nota despenca pra caramba. A gente viu isso lá na aula 1, na verdade nas aulas 1 e 2, e agora a gente fala especificamente sobre questões de gêneros textuais. O que são? Chamamos de gêneros textuais ou gêneros discursivos as manifestações concretas, sociais das formas que encontramos em nosso cotidiano, definidas por sua composição usual, suas funções comunicativas ou seu estilo. Você pode dizer assim, Diego, como é que questões sobre gêneros textuais são consideradas fáceis, uma vez que eu talvez tenha centenas de gêneros textuais? Porque, na verdade, o INEP vai cobrar um desses 3 itens aqui, ó, as funções comunicativas. Qual é a função, a intenção daquele gênero textual e não as características. Sem dúvida, segundo esses critérios, um poema é diferente de uma receita culinária, um anúncio publicitário é diferente de um sermão religioso, uma anedota é diferente de um obituário. E você não precisa necessariamente responder quais são as características desse gênero textual, mas a sua função social. Trago aqui alguns exemplos de gêneros textuais, dentre tantos que eu poderia trazer aqui. E a gente já começa a resolver algumas questões. Essa primeira aqui eu acho que nós já tínhamos feito lá na primeira aula. A gente vai direto para o comando. É uma letra de uma música, voltando aqui no texto. Então, se eu tiver já um conhecimento prévio acerca dessa letra, da letra dessa música e a sua representação, o seu significado, então isso me ajuda bastante. E o título da letra da canção, o título da canção é Epitáfio, e o autor da questão já me diz o que é um epitáfio. E ele fala que o epitáfio é a inscrição tumular, a lápide que nós colocamos, a inscrição sobre as lápides nos túmulos. E aí, quando eu volto, observa aqui no finzinho do comando, nesse texto, a apropriação desse gênero no título. Então ele não quer que eu fale sobre o gênero epitáfio, mas da apropriação desse gênero no título. Se eu lembrar dessa música, depois vocês podem ouvi-la, ele traz o epitáfio como título para representar o fim da vida, como um arrependimento por coisas que ele deixou de fazer quando ele tinha tempo para fazer. Logo, o efeito criado aqui com a apropriação desse título é a apropriação do gênero como título, é expressar desejo de reversão de atitudes. Ele está ali no fim da vida e ele faz uma reflexão, passa aquele filme sobre a vida dele e ele se arrepende não do que fez, mas do que poderia ter feito e não fez por algum motivo. Ele deseja reverter, na verdade, essas atitudes, mas ele não consegue mais por estar no fim da vida. Mas vamos para outra questão. Eu tenho aqui um texto, mas eu não vou começar pelo texto, eu vou começar pelo comando da questão. Vamos ver se com o comando da questão eu consigo já dizer qual é a alternativa sem voltar para o texto. O comando é bem objetivo, mas ele já me dá muita informação. Ele já começa dizendo assim, ó. Nesse texto acadêmico, olha, é um texto acadêmico, é um texto produzido na universidade, é um texto produzido para um grupo específico, não é para todo mundo, não é para todas as classes sociais.
As autoras fazem uso da linguagem formal, ele já está me dizendo, o texto, o comando não está me perguntando se as autoras fazem uso da linguagem formal, elas estão afirmando, a questão está afirmando que elas fazem uso da linguagem formal. Ora, se é um texto acadêmico, é um texto que é veiculado nas universidades, é um texto que é direcionado para acadêmicos, ou seja, para os estudantes e professores e todos os que compõem aquele âmbito acadêmico, então, qual foi o objetivo? Para que as autoras fazem uso da linguagem formal? Ora, não é para estabelecer proximidade com o leitor, porque eu não tenho todo leitor. Não é para atingir pessoas de vários níveis sociais, uma vez que eu tenho aqui um texto que é publicado, ele aparece apenas no âmbito acadêmico, mas ele serve para atender às características do público-alvo, do público leitor, que é um público acadêmico. Ora, se é um público acadêmico, eu vou fazer uso da linguagem formal. Gente, uma questão que eu nem precisei voltar para a leitura do texto. Você pode fazer a leitura aí por desencargo de consciência, mas é um tipo de questão. Olha como ela é fácil, gente. Ela direciona a gente sem a gente precisar fazer a leitura do texto. Eu parei para discutir aqui com vocês, mas se você fosse fazer realmente em uma prova, na hora realmente da prova, você conseguiria fazer essa questão em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Levando em consideração que eu tenho uma média de 2 minutos e meio por questão, já sobraria tempo dessa questão ou para uma questão mais complicada que apareceria adiante, ou até seria mais tempo investido na redação. Vamos para mais uma questão? Também tem um texto consideravelmente. Aliás, ele não é tão longo, ele é curtinho, mas a gente não vai para o texto, a gente vai primeiro para o comando. Acompanha comigo. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal, preste atenção, foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Gente, se foi veiculado em uma revista, eu já consegui eliminar algumas coisas aqui. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence a que gênero? Gente, se é uma notícia, não é relato, não é verbete, não é resenha. Pode ser um artigo de opinião, porque o artigo de opinião é um texto também do âmbito jornalístico, e pode ser uma reportagem. Eu vou voltar um pouquinho no texto para a gente perceber se há o ponto de vista, a opinião de alguém ou não. Se não houver, automaticamente é uma reportagem. Volta para o texto. Deserto de Sal. O silêncio ajuda a compor as trilhas que se ouve na... O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar do Acatama. Com 100 km de extensão, o Salar do Acatama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo com estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar do Acatama é uma depressão de 3.500 km². Gente, eu não estou vendo nada de opinião. Eu estou vendo apenas informação. Fato, não tem opinião. Se não tem opinião, não vai ser um artigo de opinião. Só pode ser uma reportagem. Então veja como foi fácil eliminar as outras alternativas. Tinha a letra C que a gente nem considera um baita de um distrator. Basta eu voltar no texto e perceber que eu não tenho posicionamento do autor do texto para eu perceber que se trata de uma reportagem. Vamos para mais uma, eu acho que é a última. Tenho também aqui um texto. Volta para o comando, primeiro para o comando, tá? Os gêneros textuais podem ser caracterizados... Cadê? Me perdi. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento, aí sim eu vou precisar voltar para entender qual o texto que eu tenho.
A trajetória de Liesl Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas, de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista perseguida pelo nazismo envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Führer pela vizinhança. A morte perplexa diante da violência humana dá um tom leve e divertido à narrativa desde duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto, um sucesso absoluto e raro de críticas do público. Veja, eu tenho aqui um trechinho que está contando sobre uma obra, A Menina que Roubava Livros. Quando eu volto lá para as alternativas, eu elimino de cara reportagem, elimino instrução. Tenho aqui um resumo, tenho aqui uma sinopse, tenho aqui uma resenha, essas 3 situações. A princípio, quando eu faço a leitura, parece-me uma sinopse, se for da adaptação para o cinema, ou uma quarta capa. Fica essa observação, gente. A sinopse, ela só é usada para obras audiovisuais, filme, série, novela. No caso dos livros, nós usamos o termo quarta capa. Tem a mesma característica da sinopse, só que no caso do livro nós não chamamos de sinopse e sim de quarta capa. Eu não tenho quarta capa aqui. Se eu levo em consideração que o texto primeiro foi o livro e não a adaptação para o cinema, eu já elimino sinopse. Não é sinopse, porque eu tenho aqui o resumo, a questão do livro. Aí, então vai ser o resumo, Diego? Talvez seja o resumo. Mas olha uma observação aqui no finzinho. Cadê? Não, eu coloquei depois. Não é reportagem, não é instrução, não é resumo. Aliás, eu já vi que não é sinopse, né? Eu já adiantei para vocês que não se trata de uma sinopse também não se trata de um resumo. Olha aqui esse finzinho, gente. Um sucesso absoluto e raro de crítica de público. Vejam, quando eu tenho uma espécie de resumo, e é isso que vai diferenciar um simples resumo de uma sinopse ou quarta capa de uma resenha. A sinopse ou a quarta capa, ela é produzida pelo próprio autor do enredo. A sinopse, no caso do filme, da série, da novela, da obra audiovisual. E a quarta capa no caso do livro, que eu não tenho aqui essa opção, o que já elimina também a opção sinopse, uma vez que eu tenho aqui a análise da obra primeira. O resumo, ele pode ser feito por qualquer um de nós. Eu posso fazer um resumo da obra. E ele geralmente seria maior do que essa apresentação que a gente acabou de ler. Até porque no resumo tem mais informações que aqui eu não posso trazer para não dar muito spoiler. A gente já viu que não é uma sinopse. E vai se tratar de uma resenha quando eu apresento aqui, gente,
uma observação do autor desse texto, uma crítica, nesse caso, construtiva, positiva. Então, qual vai ser a diferença entre a sinopse ou quarta capa e a resenha, que vai ser a resposta, vai ser o gabarito? A resenha é um texto que é escrito não pelo autor do texto, mas por algum crítico, crítico literário, crítico cinematográfico, um crítico naquele tipo de texto. Ele vai fazer uma análise sobre aquele texto e vai dar o parecer dele. No caso de alguns livros ou algumas obras cinematográficas, quando há uma resenha já escrita por alguém, uma resenha positiva, eles terminam utilizando isso no lugar da sinopse ou da quarta capa, porque uma coisa é eu escrever sobre minha própria obra. Então é lógico que eu vou dizer que ela é uma obra legal. Outra coisa é uma resenha positiva já ter sido publicada, já ter sido divulgada acerca disso. Então isso vai dar mais credibilidade ao meu texto. Por isso que a gente vê em algumas sinopses, em algumas quartas capas, ao invés de fato da sinopse ou da quarta capa, a gente vê uma resenha. Eles substituem, quando é no caso do livro, que é uma reedição, uma segunda edição, uma segunda tiragem, eles geralmente deslocam a quarta capa para um outro espaço do livro e colocam a resenha ali como forma de deixar claro que alguém crítico, alguém muito criterioso, já fez uma análise e disse que é uma boa obra. Qual vai ser a diferença? O que é que tu vai usar aí na hora de que estiver fazendo uma leitura dessa? Primeiro, quem assina a resenha não é o mesmo autor do texto, tá? Então, se eu escrevo um enredo e depois eu faço um texto apresentando esse enredo, tem uma sinopse ou uma quarta capa, dependendo de que tipo de texto eu tenho. Agora, se é assinada por outra pessoa que fez uma análise crítica, aí eu vou ter uma resenha, que é o parecer de algum crítico acerca daquela obra. Então, essa vai ser a diferença básica entre resenha e sinopse. Se eu voltar lá no texto, eu vou perceber aqui esse acréscimo aqui no finzinho, um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Quando ele fala um sucesso absoluto, isso aqui ele está trazendo como algo positivo, é o parecer dele acerca dessa obra. Veja como foram fáceis as questões, como é fácil da gente resolver questões sobre gêneros textuais, mesmo sabendo que são diversos, talvez mais de uma centena de gêneros textuais, mas uma vez que o INEP cobra de nós não as características do gênero textual, mas a função social, nesse caso teve um pouquinho de característica, mas isso aqui é uma coisa que a gente tira de letra, essa diferença, como eu mostrei para vocês. Então a gente tem questões sobre gêneros textuais sempre calibradas como questões fáceis. Portanto, se são questões fáceis, eu não posso errá-las, porque senão a minha nota despenca, a TRI despenca a minha nota de linguagens. Terminamos a nossa quarta aula de linguagens. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.